Olá, vamos para o terceiro vídeo sobre Matrix. Um parênteses, aquele filme foi lançado em 1999, né? A trilogia de filmes. É um retrato bem fidedigno, né, do que é essa Matrix negativa que controla a humanidade, né? Ali mostra um sofisticado sistema de realidade virtual que controla a humanidade, que é uma grande analogia, né? O sistema a uma realidade artificialmente manipulada que visa ser a entidade dominante. É bem parecido ali como é no filme e como é na prática o que a gente vivencia hoje aqui no planeta Terra. E para a gente sintetizar um pouco aqui o que foi falado já nos vídeos 1 e 2, né, o berço da Matrix são as famílias, né? Ali a gente é plantada a semente do medo, ali que a gente começa a transmitir nossos próprios medos e crenças limitantes, criando um ciclo vicioso de insegurança, incapacidade e obediência, né? Que começa o nosso aprisionamento, o nosso acorrentamento, a nossa imersão dentro desse sistema de controle negativo. A punição e a falta de diálogo são formas, métodos, são ferramentas que a gente encontra dentro da família que reforçam a doutrinação, né? Moldando assim crianças em seres submissos e facilmente manipuláveis. Depois de passar pelo sistema familiar, a gente ingressa no sistema educacional. O nosso sistema educacional tradicional, ele foca muito na memorização, na obediência e na competitividade, limitando a criatividade, o senso crítico e a capacidade de pensar por si, formando ali seres a serviço dessa matriz holográfica negativa. As disciplinas, né, que incentivam o questionamento e a reflexão são marginalizadas, enquanto consumismo e padronização são exaltados, né? Então, marginalizando as disciplinas que incentivam o questionamento e a reflexão, a gente afasta ainda mais as pessoas de pensarem por si, de terem autonomia, e aprisiona ainda mais dentro da cultura de medo, dentro de uma cultura de consumismo também, né, que já vai entrando também muito forte no sistema educacional, entre a competição, né, que eu tenho que ser melhor que os outros, né. A competição fomenta muito escassez, né, como se para eu assumir o meu posto eu preciso tirar o outro do meu posto. É meio estranho, né, porque na verdade cada um tem o seu lugar, né, todos temos nossa posição de pertencimento dentro do mundo. Então a competição nos cega para isso, né? Fomenta ali a escassez, como se tudo fosse... Começa a criar na nossa cabeça como se tudo fosse limitado e começa também a separar as pessoas umas das outras, né? A gente começa a ver os outros como concorrente, como pessoas que estão disputando, como pessoas que vão tirar algo que é nosso. Então a gente começa a viver numa angústia, né? A gente começa a viver numa angústia, numa agonia, numa necessidade de passar por cima dos outros para que eles não tirem o que é meu. Então aqui já fomenta também violência, né? Então, tendo plantado a semente do medo na família, tendo criado um robusto sistema educacional, que a gente precisa padronizar as pessoas, né? Quem pensa muito diferente acaba indo mal na escola, via de regra. Então, que a gente padroniza as pessoas, que elas pensem todas iguais. Superando isso, adentramos então o sistema religioso. As religiões são usadas como ferramentas de controle social, né? Dividindo as pessoas em grupos e impondo dogmas que suprimem o livre pensamento e a individualidade, reafirmando o que o sistema educacional já trouxe anteriormente, né? Boicotando ali, né, o livre pensamento e a individualidade, que a gente aceite simplesmente, cegamente, aquilo que vem de cima, né? A gente aceite de forma submissa aquilo que vem de cima. A fé é manipulada e os ensinamentos originais distorcidos, servindo assim aos interesses das elites. O medo do inferno, culpa, punições e submissão são ferramentas utilizadas para manter o rebanho sob controle. Passado pela família, passado pela escola, a religião instiga, né, ainda mais esse sistema de rebanho sob controle, né? Ela trabalha muito junto, né, no sistema educacional nesse ponto, porque o sistema educacional padroniza as pessoas, a religião da mesma forma, já pegando elas padronizadas, vai direcionando para que elas tenham ainda mais medo, para que elas se sintam pecadoras, para que elas se sintam sujas, erradas, indignas, não merecedoras, permitindo assim com que a riqueza se acumule cada vez mais e mais nas mãos das elites. E temos também, né, quem financia tudo isso, que é o sistema político econômico financeiro. Aqui o poder é concentrado, né, uma elite global que manipula a economia, a política e a mídia para manter o controle sobre a população. Então a gente passa já ali na nossa infância pelo sistema familiar, educacional e religioso,
segue na nossa vida adulta, mas isso já é implementado na infância e vem muito forte. Daí quando a gente chega na vida adulta, a gente já está cheio de medo, cheio de controle e sem autonomia alguma, simplesmente aceitando aquilo que é imposto. A mídia vai bombardear cada vez mais com um monte de informações deturpadas, violência. A gente vai conhecer um sistema econômico-financeiro que trabalha muito por escravização, por dívida, e a gente se depara com uma política que simplesmente não representa, né, a sua população. A gente elege uma falsa democracia pessoas que representam simplesmente os interesses próprios. Guerras, crises artificiais, endividamento e escassez são estratégias para subjugar as nações e extrair seus recursos. A instigação do conflito através da mídia para justificar que um país invada o território do outro e possa assim extrair livremente seus recursos. Ou então, né, também a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos são ferramentas de lucro e controle, promovendo doenças e soluções artificiais para problemas que poderiam ser resolvidos de forma natural. A gente, quanto sociedade, vive muito à mercê de remédios, de medicamentos, que o remédio, via de regra, ele vai tratar ali o sintoma, né? Ele não trata a causa. Então, ele resolve um sintoma, mas ele já vai trazendo outro no futuro, né? É comum para a nossa sociedade o número de medicamentos tomados aumentando, né? Ele não cura a doença, né? Ele te prende nesse sistema medicamentoso. E aqui entra um pouco daquilo que foi falado nos vídeos anteriores sobre os vírus, né, criados, onde o problema e a solução já estão previamente arquitetados. A indústria farmacêutica colabora muito nesse aspecto, né? E também favorecendo licitações, estado de calamidade, enfim. Assim como as guerras, né, permite com que, legalmente, apesar de termos presidente, apesar de vivermos em democracia, durante estado de guerra, durante estado de calamidade pública, criado, por exemplo, por pandemia, muitos gastos são aprovados sem tanta burocracia, sem tanta fiscalização também. De uma forma muito mais ágil, fica muito mais fácil desviar recursos onde quer que as grandes elites desejam. E temos também as tecnologias, né? As tecnologias, elas criam filtros que podem distorcer a realidade, muitas vezes promovendo uma versão da verdade que beneficia interesses específicos. Apesar da mídia tradicional ter perdido muita força, a gente vem numa geração que vive muito dependente das mídias sociais, que vive muito dependente do aparelho celular, principalmente. É bem comum com pessoas mais jovens, né, ali presas, quase que o celular colado na palma da mão. E é delicado, né, porque essas bolhas de filtro geram indivíduos ou grupos isolados em ecossistemas informativos, reforçando crenças pré-existentes, reduzindo exposição às ideias contrárias, criando polarização social e disseminando desinformação. A mídia dissemina propaganda, notícias manipuladas, violência, mensagens subliminares e banaliza a sexualidade. É uma constante enxurrada de negatividade, mantendo o estado de medo e ansiedade, impedindo-nos de enxergar a realidade com clareza e tomar decisões conscientes. A tecnologia moderna permite uma manipulação sem precedentes da realidade por causa da inteligência artificial. Ela gera notícias falsas, ou deepfakes, que é a inteligência artificial simulando a realidade, né? Que são indistinguíveis daquilo que de fato é real, potencializando a capacidade de influenciar eleições e opiniões públicas em larga escala. Esse tipo de tecnologia, quando usada de maneira irresponsável, pode ser considerado uma forma de Matrix, pois cria uma realidade alternativa que pode ser difícil de contestar ou desmentir. Eu falei bastante das mídias sociais no último vídeo, não quero ficar sendo muito repetitivo para quem já assistiu, por isso até que eu li aqui só para me manter no foco daquilo que eu me propus com essa sequência de vídeos. Mas fica aqui essa informação adicional, né, de que ela cria uma realidade falsa para nós. Ela é uma matrix dentro da matrix, né? Ela acaba gerando um outro holograma, né? De fato, eu me prendo tanto na minha bolha daquilo que eu consumo e sou bombardeado sempre já por crenças pré-existentes, sou bombardeado por coisas que eu já acredito, coisas que eu já gosto, por coisas que já são do meu interesse. Eu fico tão naquilo que eu crio uma matrix dentro da matrix, né? Eu crio minha própria realidade. E quando eu tenho contato com alguém, e quando eu me deparo com alguém de fora dessa bolha, parece que eu não sei interagir, assim, porque a minha linguagem, as minhas gírias, os jargões que eu tenho, a forma que eu enxergo o mundo,
já é tão solidificada, já é tão consolidada de um jeito, que quando eu me deparo com outro, parece que não gera conexão, né? Parece que eu não consigo aprofundar uma conversa. Essa é uma consequência bem negativa, né, das mídias sociais, uma consequência bem negativa de viver muito preso à tela do celular, à tela do computador, viver muito preso, muito imerso, muito afastado socialmente de contato físico. E temos também a construção social, né, que determina as expectativas de comportamento dentro de grupos. Muito dentro do que eu estava falando sobre mídias sociais, né? Nossas aspirações pessoais, nossos valores e nossa identidade são ali moldados. Socialização é um contínuo de normas ensinadas e reforçadas, onde a maioria dos indivíduos aceita e perpetua essas normas, se auto-perpetua. Cada geração vai ensinando a próxima a ver o mundo através das mesmas lentes de medo, das mesmas lentes de escassez, violência, enfim, tudo aquilo que a gente está falando bastante nessa série de vídeos. A complexidade da relação entre percepção e realidade é tanta que raramente questionamos a veracidade daquilo que percebemos. As nossas percepções são filtradas através de experiências pessoais, influências culturais, educação e predisposições biológicas. Pois bem, se as nossas percepções são filtradas pelas nossas experiências pessoais, influências culturais, educação e predisposições biológicas, e os sistemas familiares, educacional, religioso, político, econômico, financeiro, estão todos eles, toda a nossa estrutura social está nas mãos de uma elite dominadora que visa controlar e manipular a população. Então, a nossa visão de realidade, por consequência, também está sendo manipulada e controlada. Certo? Porque as nossas experiências pessoais são manipuladas desde cedo pelo medo, dentro das nossas famílias e da nossa escola. As influências culturais também são influenciadas pela mídia, que visa ali propagar violência, deturpar a sexualidade, enfim. A nossa educação também está nas mãos das grandes elites. A gente visa formar serviçais do holograma negativo, né? Com capacidade de memorização, de repetir aquilo que é passado, onde a nossa criatividade é castrada. E por predisposições biológicas. Aqui se mantém um pouquinho ainda resguardado, né? Apesar que as vacinas também mexem nesse ponto do nosso DNA. Mas enfim, todos esses filtros vão criando camadas de ilusão que distorcem nossa compreensão do mundo real. O que percebemos como realidade é, de fato, uma construção altamente subjetiva e individualizada. As ilusões não são apenas fenômenos ópticos ou sensoriais, elas se estendem a todas as áreas da cognição. Por exemplo, temos o viés de confirmação, onde valorizamos crenças prévias e ignoramos as que contradizem. E também temos o efeito de ancoragem, onde dependemos amplamente da primeira informação que chegou, a âncora, para a nossa tomada de decisões, dificultando assim a mudança, na nossa opinião, mudança do nosso ponto de vista, nos levando muitas vezes a tomar conclusões errôneas ou precipitadas. Esses dois vieses cognitivos são dois exemplos apenas de como a nossa mente funciona. Reconhecer e entender esses vieses é crucial para a gente desvendar as camadas de ilusão que distorcem a nossa visão da realidade. Por exemplo, a partir disso tudo, a gente consegue começar a questionar a nossa Matrix, né? Desafiando as diversas matrixes em que vivemos, porque a gente já entendeu que são camadas, né? E desafiar isso tudo, né? Questionar isso, requer uma conscientização dessas forças que moldam a nossa percepção e uma disposição para querer de fato questionar as realidades apresentadas como indiscutíveis, né? Essas verdades que foram impostas sobre nós. E esse processo de questionamento é essencial para a gente alcançar uma liberdade genuína de pensamento e ação. Ele vai nos permitir ver além das ilusões fabricadas e reconhecer as múltiplas camadas de realidade que definem a nossa existência. Através desse entendimento, podemos começar a moldar uma realidade que reflita mais autenticamente nossos valores e aspirações individuais e coletivas. E agora, por fim, alguns dos principais programas da Matrix, né? O bloqueio do livre-arbítrio, a redução da inteligência, a desarmonia nas relações, pobreza, divisão em subculturas e padrões alimentares desequilibrados, né? Assim a gente vai se afastando de nós mesmos, a gente vai deturpando quem nós somos, entrando cada vez mais numa linha de controle, numa linha de submissão, numa linha de alimentar esse sistema negativo.